O NUPEP apresenta Cabral Multimarcas. Escolha uma de suas lojas para fazer o melhor negócio e realizar o seu sonho. Gabinete de Leitura Sorocabana, incentivando a leitura e preservando a história. Olá, pessoal! Caros amigos, é com grande alegria que estreamos o programa Conversa Adulta na TV R. Agradeço de coração aos apoiadores culturais e a todos os que nos ajudaram a chegar até aqui. Agora, agradecemos especialmente a você que sintonizou este canal e programa. Este programa será o primeiro de uma série que certamente será muito apreciada por quem está interessado no aprimoramento pessoal e intelectual. Nós só iremos conversar, mas conversar sobre a realidade de nossas vidas e do nosso país, sob o enfoque da filosofia e da psicologia. Evidentemente, é que pretendemos que nossas conversas sejam úteis para que dê mais valor à nossa vida pessoal, social e profissional. No mais das vezes, estaremos conversando sobre temas extraídos da observação e da experimentação científica da realidade, tomando como instrumento principal de análise, de apoio para as nossas conclusões, a psicologia racional. De qualquer modo, enfim, a nossa esperança, amigos e amigas, é a de que quem nos acompanhar com atenção se divirta, enquanto juntos exercitamos a razão. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar pelo princípio. Comecemos então propondo a vocês a chave que abre as portas da compreensão da motivação ou do porquê as pessoas agem e reagem deste ou daquele modo. Essa chave trata-se de uma lei natural que revela o motivo que é. Motivo é o fator que causa, desperta, mantém e direciona os comportamentos e pensamentos humanos para um determinado fim. Por ser fundamental, essa lei é universal e revela aquilo que todos
querem na existência. O conhecimento dessa lei vem sendo desenvolvido há muito tempo. Começou a se desenvolver propriamente com os filósofos gregos, lá na antiguidade. Eles, os gregos, conceberam a doutrina do hedonismo. Hedonismo é uma palavra que deriva do grego hedoné e significa prazer. Olha que gostoso, prazer. Foi aí por volta de 400 a 300 anos antes de Cristo. Portanto, repito, lá na Grécia Antiga. E repito, na Grécia Antiga, porque foi lá, desde lá, que veio a influência do nosso modo de ser, ou seja, da civilização ocidental. Que foi lá, então, nessa época, que surgiram hedonistas bem radicais. Entre eles, os chamados cirenaicos, que consideravam o prazer como o supremo bem e a dor como o mal maior. Eles, os cirenaicos, defendiam os prazeres dos sentidos, do corpo mesmo, com alimentação, com sexo e etc. Eles defendiam, então, a plena satisfação dos desejos, até mesmo enquanto um recurso para evitar dar espaço, dar oportunidade para a ocorrência de qualquer desprazer. Foi uma tendência filosófica muito combatida por levar a um viver egoísta e desrespeitoso para com os valores sociais. Fato que, afinal, terminava por conduzir ao sofrimento da solidão. Por isso, essa doutrina desapareceu logo, não sobreviveu muito tempo e deu lugar ao epicurismo, que também propunha o prazer, mas não esse prazer irracional dos cirenaicos. E sim, o prazer com moderação e responsabilidade amorosa. Essa foi a fórmula famosa do jardim do Epicuro para se ter prazer e felicidade nas relações com os amigos, parentes e, enfim, com as pessoas da comunidade, da sociedade. Muitas discussões filosóficas, enfim, vieram depois, até o século XX, quando o neurologista doutor Sigmund Freud expôs sobre o inconsciente das pessoas e criou a terapia psicanalítica. O Freud adotou o princípio do prazer para explicar como funciona a mente normal e a mente que desenvolve patologias psicossomáticas. Freud percebeu o princípio do prazer ao observar sintomas da neurose de guerra. Também os padrões patológicos da histeria e das neuroses, bem como os comportamentos recorrentes das pessoas consideradas normais. Essa sua descoberta, ou a descoberta da busca por prazer,
na consciência e na inconsciência, permitiu que ele criasse, inclusive, uma técnica pioneira e científica de interpretar sonhos. Grosso modo, entretanto, o princípio do prazer significa simplesmente que todo ser sensível age e reage para se afastar do desconforto. Desconforto que pode ser apenas a ausência do prazer. Ou seja, ao evitar o desprazer, automaticamente o sujeito se dirige ao prazer, tendo esta sensação como meta, o prazer, como fim desejável. Proponho que você experimente beliscar aí, dá um beliscão bem forte no braço da pessoa ao seu lado, e você verá ela se afastar. E você verá, então, uma prova daquilo que estou explicando. Se depois disso você levar um bofete bem dado, terá uma outra prova de que o motivo da reação é sempre o desprazer. Desprazer de ter levado um beliscão. Prazer, eu repito, é sempre a meta. Não esqueça. Se alguém contestar, alegando que o masoquista e o suicida buscam o desprazer e que há pessoas heróicas que arriscam a vida para salvar outras do fogo, do afogamento, etc., se arriscando a ter o desprazer, eu diria o seguinte: o masoquista busca o prazer na dor que ele julga controlar. O suicida foge dos sofrimentos que não mais suporta na existência. Logo, ele procura o alívio no seu ato deslocado. E uma pessoa é heróica justamente por ter a esperança no prazer de salvar a vida de outrem. Portanto, repito, o princípio do prazer é o ponto de partida para a análise de motivos cada vez mais específicos e apurados. Começa pela causa básica, que é o princípio, ele é geral. Exemplo, o professor de uma dada escola em algum lugar pode ter um aluno extremamente dedicado aos estudos para ter o prazer de agradar os pais que tanto sacrifício fizeram e fazem por ele. Na mesma sala de aula, esse mesmo professor pode ter outro aluno que busca prazer em exibir uma alienada e irracional rebeldia para agradar colegas e políticos espertalhões que o manipularam e que nada fizeram por ele e provavelmente nunca farão. É assim. São diferentes motivos, não é mesmo? Aparentemente, na base nós temos o mesmo. Por isso, na psicologia racional, que serve de base científica para nossas reflexões, o princípio do prazer ganha a dimensão do poder. Isto porque, sem poder, não há prazer. É verdade. Poder significa controle. Poder significa controlar.
não adianta nada ter uma bomba atômica se não tiver quem controle, quem a jogue, quem a dispare, enfim, quem a use. E para ter prazer, todo indivíduo precisa primeiro controlar o próprio corpo, ter poder sobre si mesmo, para depois se aventurar no controle de objetos e seres provavelmente alienados que podem lhe proporcionar prazer. Ó, veja, desde bebezinho, faz tempo, busquei ter poder sobre a motricidade dos meus membros e corpo. Demorei muito ensaiando o controle de meus movimentos para, em seguida, manipular e controlar um copo com água. E ter prazer. Lembre, ainda que, se você está sentado ou deitado, é porque controlou o corpo, colocando-o na posição mais confortável que achou. Não é? Claro que é. Além de controlar o corpo, você tem o poder, veja bem, de me desligar com o controle remoto para fugir de alguma contrariedade sentimental ou então intelectual que eu possa causar. Bom saber, não é? Importante observar também que fugimos do desconforto e buscamos prazer também em ideias e juízos, em julgamentos, em conhecimentos, nos quais, olha só, nos quais nos tornamos crentes. Essa busca por ideias e conhecimentos fantasiosos é uma busca reflexa, é automática, é instantânea e se dá na inconsciência. Não dá para perceber quando acontece, simplesmente acontece. É assim que o sujeito não consegue deixar de pensar naquela bela garota que lhe deu mole, no carro novo que irá comprar, na viagem que fará, ou então na fuga da atual falência moral, política, jurídica e financeira do nosso país, indo para a Noruega, Dinamarca, Suíça, Estados Unidos, etc. Pensando naquilo que dá prazer, a pessoa não pensa no que dá desprazer. É simples assim. Viu? Olha que coisa simples. Mas, mesmo assim, para entender melhor, lembre do dia que você foi a um velório. E depois, mais tarde, à noite, quando tentava dormir, o rosto do cadáver no caixão aparecia em sua mente. O que você fez? O que você fez? Diga para mim. Você procurou fugir dessa visão pensando numa coisa melhor, é claro, não foi? Então, é claro que foi. Você não lembra não? Mas foi isso. Com esse tipo de fuga, você fugiu dessa ideia ruim
como esse tipo de fuga se dá de modo reflexo e sem que a pessoa tome consciência, a atenção do telespectador pode ser que já tenha escapado do nosso encadeamento racional e ido para o mundo dos sonhos, da distração, das próprias crenças. Não se ofenda, eu não estou falando de você, eu estou falando de outro telespectador. Certo? O homem, espécie em evolução constante, não se deu conta de suas potencialidades e continua agindo como um animal irracional. Os animais se comportam de maneira a aplacar suas necessidades momentâneas e não estão aptos para agir diferente. O homem, no entanto, capaz de raciocinar antes de se comportar, revela preguiça e negligência com suas habilidades. E como criança mimada que não quer crescer para não perder o que já conquistou e por medo do desconhecido, se mostra incapaz de enfrentar novos desafios e amadurecer, nivelando sua idade mental com sua idade biológica. Entretanto, há aqueles que aprenderam a se utilizar dessa letargia mental de tantos babacas, para manipulá-los como bois no rebanho que se dirige ao matadouro por ignorância do que vai acontecer. A evolução trouxe muitos benefícios ao homem, mas também trouxe a discórdia, o ódio, a competição pelo poder. Isso mostra que muitos da humanidade ainda não estão prontos para dar um salto de qualidade em direção à evolução almejada. Para eles, o objetivo ainda está longe de ser alcançado. Não podemos desistir em melhorar, aprender, ensinar, amar e se deixar amar. Tudo bem? Então, toda busca por prazer implica no controle. É para não esquecer, no controle consciente ou inconsciente de si, de outras coisas e de outros. E como os pensamentos podem dar prazer real e poder ilusório, muitas pessoas tendem a viver no mundo da mentira, das ilusões. Assim, a pessoa crê, acredita estar certa, por mais errada que esteja. Neste caso, acontece de a realidade se impor muitas vezes, levando a um sofrimento e a dor da decepção. Olha, por exemplo, a pessoa pode crer que o seu marido ou esposa está sob o seu controle. Está tranquilo por isso. De repente descobre que estão crescendo cornos em sua testa. Aí sofre, e sofre muito. Por quê? Porque quando alguma coisa ou alguém contraria as ilusões de controle, há uma perda do equilíbrio emocional e a pessoa sente decepção e raiva. Aí tenta readquirir o controle perdido, desferindo ataques violentos e impropérios contra a coisa ou o ser que ela considera culpado por sua decepção. O alvo da revolta não precisa estar presente, pode estar ausente. E o ataque pode ser meramente verbal, na fofoca, na depreciação do alheio e na maledicência covarde.
São modos de buscar se reequilibrar. As lembranças da decepção, porém, do sofrimento, realimentam a raiva. Realimentam a raiva que acaba se transformando em ódio. E com ódio, a pessoa fica cada vez mais impedida de aprender as lições que a vida está impondo. E fica impedida de se superar pelo exercício da razão. O Freud chamou de resistência a esse bloqueio da compreensão. E sendo esse bloqueio preconceituoso, emocionalmente, patológico ou não, impede a aprendizagem, impede o crescimento cognitivo e intelectual. O bloqueio geralmente decorre da prática de defesas psicológicas inconscientes que veremos mais à frente nos próximos programas. Mas, por exemplo, muitos sentem prazer na crença de que são racionais, sem fazerem esforço algum para raciocinar. É crença mesmo. Estão crentes que encadear razões é a mesma coisa que abrir a boca e ficar despejando palavras no ambiente. E crentes que raciocinar é o pensar de maneira habitual do dia a dia, passam a vida repetindo como se fossem papagaios ideologias que outros lhes deram para repetir, enfiaram na sua cabeça desde crianças. É chato isso, né? Mas é assim que vivem os crentes. Vivem crentes que são inteligentes sem raciocinar, para examinar os acertos e os erros das suas crenças. Só acreditam. Ora, então, para examinar a crença, entretanto, é preciso aprender a diferenciar as ideias que os fundamentos racionais provam que são verdadeiras, das ideias, das outras ideias que são mantidas por meros sentimentos de simpatia e de fé. Então, para diferenciar umas ideias, então, das outras, é preciso que o crente admita não ter o hábito de raciocinar com muita frequência e com cuidado para criticar os seus conhecimentos. E admita também que provavelmente nem saiba o que é razão ou fé, nunca parou para examinar o que significam essas duas coisas. Sendo assim, para aprender a criticar as próprias ideias, primeiro o crente precisa admitir que não sabe fazer isso. Não faz porque não sabe. Mas isso significa admitir ignorância. Quem não sabe, ignora. Ora, agora isso faz o crente se sentir desconfortável, admitir que é ignorante. E aí ele pode manter o prazer teimando na crença que sabe. Ou seja, crer é muito mais fácil do que realizar qualquer esforço, principalmente o de raciocinar para compreender alguma coisa. Para crer, não é preciso esforço algum, basta
o processo reflexo, instantâneo e inconsciente que dá a sensação de sabedoria, de certeza prazerosa. Só depois de aprender isso que eu estou colocando, um crente pode começar a exercitar a razão aprendendo. Francis Bacon foi um notável filósofo inglês do século XVI e um dos pioneiros da ciência experimental. Ele declarou: saber é poder. Ele já intuía que o homem precisa de ideias que lhe dê a impressão, a sensação de se conhecer e de conhecer outras coisas e seres. Com essas ideias, ele se sente equilibrado e no controle de sua existência. Ele fica bem no filme, ele fica bem no pedaço com esses conhecimentos. Ao conjunto de ideias que ele tem, ele até costuma chamar de filosofia de vida, para ter a sensação de que é um filósofo aí, ó. É um filósofo, meio que de botequim, mas ele se acha um filósofo. E nesse sentido, ele tem a segurança que ele precisa. No dito popular, falar de religião, política e futebol é uma temeridade, então é melhor apartar. A banalidade também tem regras, e quem as quebra corre o risco de se rebelar contra a sua condição de banal e aí sair do usual time que postula sobre tudo que rotula como novo. Novo amor, novo salvador, novo treinador, novo eleitor. Só não se dispõe a desconfiar de suas escolhas, já que em sã consciência as tem em bolhas de contradições e motivações desconhecidas. E para ficar de bem com a vida, segue o dito popular e continua alienado. Gosta do cercado, faz o que já está programado. Acontece que há métodos diferentes para se adquirir conhecimentos e conhecimentos diferentes uns dos outros. Uns usam métodos racionais para adquirir conhecimento e outros, os crentes, usam métodos sentimentais ou então irracionais. Se é sentimental, é irracional. O método mais popular e do qual desfrutam todos os crentes é o método do sentimento. Ele é sentimental e gera um conhecimento normalmente chamado
vulgar ou de senso comum. É conhecimento, então, adquirido na medida em que o indivíduo vai experimentando a vida no dia a dia, observando acontecimentos, ouvindo outras pessoas, lendo livros, revistas, jornais, assistindo televisão, cinema, participando de redes sociais, etc. As informações que vêm para ele de fontes diversas não sofrem questionamentos, porque o questionamento dá trabalho. Não sofrem, então, essas informações, questionamentos críticos, racionais. E, em geral, são meramente memorizadas e repetidas, porque trazem, muitas vezes, o aval de algum tipo de especialista, ou então de alguma autoridade na qual o crente deposita confiança ou fé. Vocês conhecem muita gente que quando você pergunta alguma coisa para ela, ou alguém faz uma pergunta, ela diz: Platão dizia que, Aristóteles pensava que, e você no final pode perguntar, mas você o que você pensa? Estou perguntando para você, não estou perguntando para Platão, nem para Aristóteles. Conhecimento memorizado, no qual o indivíduo tem confiança. Acorda para me ouvir. Ninguém vem para este mundo somente para parir. Não adianta me achar chato. Larga a mão de ser carrapato e ficar grudado nas coisas materiais, superficiais, artificiais. Abre os olhos, abre os ouvidos, porém, digo, os da mente. Desperta para ser um ser reluzente. Deixando de ser crente, nos tornamos luz. Não pare aqui esta discussão. Não pare nunca de ampliar a visão. Assim se deixa de ser bundão. Largue a sofreguidão e busque na razão o sentido. Então, exemplos desse tipo de conhecimento aparecem quando o sujeito tenta convencer os outros da verdade do que ele diz. Ele usa frases que são como carimbos de autenticação, como se você fosse reconhecer firma, né? E ao reconhecimento da firma, isso aqui é verdadeiro. Ora, essa autenticação vem da seguinte forma: quem declarou isso foi o doutor fulano de tal. Ou então, o grande cientista, tem que fazer cara de pensador, hein? Ó, o grande cientista e filósofo Beltrano disse que... Todo mundo sabe disso. É uma frase que o indivíduo diz para que você se sinta ignorante se você não souber. Todo mundo sabe disso. Ora, sempre foi assim. Eu sei o que falo. E outras expressões. O crente também tenta provar o conhecimento vulgar e de senso comum, dizendo: eu acho que, na minha opinião, eu li, eu vi. E vai por aí. Ou seja, então, o conhecimento do crente se firma nessa simpatia, ou então na antipatia, naquilo que ele não gosta, ou naquilo que ele gosta, sempre em estados de ânimo, na vaidade, no orgulho, desejo, etc. Portanto, esse conhecimento se fundamenta nos sentimentos e não em razões. Ou seja, embora o conhecimento do sujeito possa conter algumas verdades, ele é incapaz
de expor os fundamentos racionais ou experimentais que tornam uma verdade identificada. Ou seja, ele não sabe quando está falando a verdade ou mentira, ele não sabe. Ele acha que tudo que ele fala é verdade. O conhecimento vulgar, portanto, não é obtido com obediência a um sistema lógico consciente, voluntário e racional. Ele é adquirido, assim, na medida em que as informações se apresentam, eu já disse, e parecem úteis para serem repetidas. O sujeito entende que repetindo aquilo lá, ele vai ficar belo no filme, né? É um conhecimento acrítico, ou seja, ele não admite dúvidas, porque o sujeito tem fé, certeza, ele está crente que o conhecimento é verdadeiro. E por isso ele não questiona a validade daquilo que ele crê. É um conhecimento impreciso também, porque seus conceitos, as palavras, variam de significados. O sujeito, por exemplo, perde um parente que faleceu num hospital público e vai na televisão alardeando que quer justiça e punição exemplar dos funcionários ou então de médicos e enfermeiros que atenderam o parente dele por um suposto erro cometido, quando na verdade, em vez dele querer justiça, ele quer vingança, que ele confunde com justiça, ou ainda ele quer receber uma gorda indenização financeira. Tem muito disso, tem muito disso. É um conhecimento autocontraditório, porque por ser impreciso e variar o significado conforme o humor ou então os interesses, o sujeito se contradiz frequentemente. Exemplo, o sujeito diz defender a liberdade de expressão, mas fala como uma matraca, sem dar espaço para o seu interlocutor contestar. Ele, o crente, diz que luta pela liberdade e democracia, mas se contradiz agindo obediente a um projeto que pretende instalar uma tirânica ditadura. Não é? Então, é conhecimento não fundamentado experimentalmente e nem racionalmente, já dissemos. Um exemplo de afirmativa não fundamentada. O homem é mais inteligente que a mulher, mas a mulher, em compensação, é mais sensível. Como fundamentar isso? Agora, vamos falar sobre o conhecimento científico. Conhecimento científico é racional, é o que nós tentamos levar por aqui. Primeiro, o conhecimento científico exige uma ação voluntária e consciente num processo de investigação. As coisas não vêm ao acaso. É um processo consciente, investigativo, utilizando métodos e técnicas específicas. É sistemático, porque as suas proposições, os conhecimentos, formam um todo organizado racionalmente em torno de leis e princípios, são formadas teorias, hipóteses. É objetivo. O que quer dizer objetivo? É objetivo no sentido de se referir a um objeto específico, ao qual todos os estudiosos podem ter acesso para poderem constatar a verdade ou a falsidade do conhecimento que se deu sobre ele. É um conhecimento não emotivo,
porque se refere objetivamente a causas que regem os efeitos ou fenômenos. Ele é obtido após observações, pesquisas, experimentos, levantamento de hipóteses, a reprodução do fenômeno em laboratório e a exposição de suas leis, finalmente. E aí é conhecimento que permite previsões. Exemplo de previsão científica. Exemplo, todo mundo pode comprovar. A água vai entrar em ebulição sempre que submetida a uma temperatura de 100 graus centígrados sob a pressão atmosférica ao nível do mar. Legal, né? Então, é conhecimento fundamentado, porque você vai lá, põe a água para ferver e verifica que é verdade. Então, ele é fundamentado, comprovado, válido ou verdadeiro pelo experimento. Daí, finalmente, o conhecimento filosófico também é racional e é exigente das mais superiores virtudes da intuição e da razão. É um conhecimento interessado nas causas iniciais e derradeiras dos fenômenos. Ele tem por objetivo não um objeto específico, material e limitado da realidade, mas sim uma síntese abrangente ou global de leis naturais. As leis filosóficas, elas são racionais, pretendem explicar a essência das coisas, aquilo que a coisa é. E são leis deduzidas da observação geral e do raciocínio lógico, da análise e com a utilização de analogias. Na atualidade, os filósofos estribam-se em dados científicos para erguerem uma visão geral nesses conhecimentos científicos alicerçados. E, embora os filósofos investiguem coisas que não são do domínio das ciências. O conhecimento filosófico, para encerrar, é especulativo porque abrange em sua teoria as mais altas esferas de abstração e intuição globalizadora, envolvendo problemas naturais numa visão total. É conhecimento fundamentado, provado verdadeiro pela lógica rigorosa, matemática mesmo, pois as suas explicações de síntese costumam ser tão amplas e globalizantes que são de experimentação impossível nos laboratórios. O conhecimento filosófico é sistemático, porque suas proposições formam um todo organizado, um sistema, um todo organizado racionalmente em torno de leis e princípios. Não esqueça. O conhecimento filosófico é crítico, um crítico implacável, até mesmo do conhecimento científico e da metodologia do conhecimento científico. Porque nele, no conhecimento filosófico, nada é aceito por autenticação de autoridades ou sem exame prévio e reflexão. Concluindo, então, em nosso papo sobre vida ou existência, estaremos adstritos aos conhecimentos científicos e filosóficos por serem comprovados experimentalmente ou por lógica exata, matemática.
estaremos evitando apoiar as nossas conclusões no conhecimento vulgar ou de senso comum. Muito embora seja o conhecimento de senso comum o que a maioria das pessoas prefere. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, o meu abraço carinhoso e até o próximo programa, se você ainda tiver coragem de assistir. Tchau! Good.
maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida. Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história.